Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Lucatz, eu sou Sales Engineer da Citrix Brasil. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho de alguns call to actions que a Citrix preparou para ajudar os nossas revendas na abordagem, na forma de prospecção ou até mesmo de crescimento nas contas, né, para projetos de desktops e aplicativos virtuais. Então a gente vai estar falando aí de 4 principais temas, né, que nós separamos hoje. O primeiro deles, tornando os aplicativos Windows móveis. Isso existe uma demanda muito grande no mercado. Existe uma demanda aí até por conta da consumerização, até por conta do modelo de trabalho novo que a gente tem enfrentado hoje, que é esse trabalho móvel. Então a gente vai falar um pouquinho desse modelo, como é que a gente consegue abordar o nosso cliente para a entrega de aplicativos Windows. O segundo ponto aqui, nós temos atualização de PCs de baixo custo com ThinClients. Então é uma outra abordagem onde a gente visa ajudar os nossos clientes com a virtualização das suas aplicações e desktops e também o uso de ThinClients. Vamos falar um pouquinho dos benefícios e etc. Também temos aqui a virtualização de aplicações gráficas, aplicações profissionais em 3D. Hoje a tecnologia de virtualização do desktop permite esse tipo de virtualização, esse tipo de entrega. Nós já temos alguns casos no Brasil de clientes que utilizam esse tipo de solução. E por último, um ponto muito interessante, uma abordagem bastante criativa, que é o acesso remoto aos PCs corporativos. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse tipo de abordagem, onde traz a reflexão para os nossos clientes, mesmo aqueles clientes que já têm um parque de desktops tradicionais, desktops físicos relativamente novo, ou até mesmo que necessitam de mobilidade. A gente vai falar um pouquinho disso durante a nossa apresentação. Bom, primeiro ponto aqui, né, nós temos a virtualização de aplicativos móveis, né? Então, a gente pegar aplicativos Windows e torná-los móveis. Como é que isso é possível? Como é que é esta abordagem, né? Então, nós separamos algumas perguntas que podem ser feitas aos nossos clientes a ponto de despertar o interesse ou até mesmo despertar a necessidade dos nossos clientes. A primeira pergunta aqui é: o quanto você está pensando em permitir que os usuários acessem seus aplicativos Windows e dados a partir de qualquer lugar ou dispositivos, inclusive o uso de BYOD, tablet e smartphone, né? Por que essa questão? Hoje nós temos aí o boom da consumerização. Hoje praticamente cada usuário tem 3 a 4 devices. Hoje o usuário final está trazendo o seu device para o ambiente de trabalho. Então a gente está estendendo aí essa fronteira de acesso de dispositivos, de acesso do uso de dispositivos pessoais, seja eles tablets ou smartphones. Então, por que não permitir o acesso de aplicações Windows? Por que não permitir um acesso ao ambiente corporativo com segurança, com gerenciamento, né? Outra questão muito interessante aqui é qual é o período que a equipe de desenvolvimento, que a sua empresa de desenvolvimento necessita para reescrever um aplicativo Windows para uma plataforma mobile, para uma plataforma de dispositivo móvel como tablet ou smartphone. Esse é um outro ponto muito interessante porque alguns casos a gente visita alguns clientes que falam que estão indo para o mundo mobile, têm a necessidade do mundo mobile, entretanto estão aguardando a sua equipe desenvolver as suas aplicações para iPad ou para Android. Só que tem um ponto, né? Quanto tempo isso demora? Se eu vou desenvolver para iPad, eu não vou desenvolver para Android, como é que isso funciona? É uma coisa bastante interessante para se refletir. Terceira questão aqui nós temos, se você já pensou no tempo e nos recursos necessários, os recursos extras, para dar suporte a essas versões móveis. É aquela velha questão, né, o iOS 7. Minha aplicação só funciona no iOS 6, então eu não posso atualizar, ou eu tenho que fazer um downgrade. A gente sabe que dispositivos Apple não permite downgrade. Como é que eu gerencio esse problema de versões, né, essa questão de versionamento do iOS, do sistema operacional do device? Quanto tempo, de novo, né, você precisa esperar para o seu
fornecedor disponibilizar um aplicativo mais atualizado, um aplicativo com novas features, com novos recursos. E por último, né, como é que você vai provisionar de forma eficiente esses aplicativos para os mais diversos tipos de dispositivo e ao mesmo tempo controlar esse acesso. Como é que esse acesso é feito? Na rede, remoto? Qual é o dispositivo? O dispositivo é da empresa? O dispositivo é do próprio usuário? Então, em cima desse primeiro slide, dessa primeiro Key Project que nós chamamos aqui, nós temos algumas reflexões para ajudar os nossos clientes a buscarem a tecnologia Citrix, para buscarem em nossos produtos solução para os seus problemas. Por quê? Porque hoje nós já sabemos, nós temos solução através do ZenApp, através do ZenDesktop App Edition agora, a entrega de qualquer tipo de aplicativo Windows em qualquer tipo de dispositivo. Seja ele Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Windows Tablet, enfim, nós temos aí alguns questionamentos para ajudar o cliente a entender, poxa, a Citrix pode entregar num curto espaço de tempo as minhas aplicações corporativas que hoje são em Windows, em qualquer tipo de dispositivo, em qualquer tipo de smartphone ou tablet. Então nós vamos deixar aqui algumas perguntas, né, como a gente já mostrou, para que o cliente possa refletir. Né, que tipo de solução, que tipo de ajuda, digamos assim, a Citrix pode oferecer. O segundo ponto aqui é a atualização de PC de baixo custo. Né? Quando a gente fala de PC de baixo custo, ele faz menção ao uso de thin clients. Então nós temos aí os principais fabricantes de thin clients com o seu apelo da própria troca do hardware, mas isso tem tudo a ver com a nossa tecnologia. Né? Da mesma forma, nós preparamos aqui algumas perguntas que podem ser feitas aos nossos clientes, que seria, por exemplo, quanto tempo e recurso você gasta gerenciando e mantendo o seu atual parque de PC? Isso é uma pergunta que muitos clientes não sabem a resposta. Né? A rede vai crescendo, vai cada vez mais colocando dispositivos, mais desktops, mais notebooks, vai crescendo o número de filiais e o cliente só percebe que tem que ter uma equipe de TI cada vez maior para suportar esse ambiente. E poucos clientes mesmo sabem quanto isso custa ou quanto tempo leva para ele manter esse parque atualizado. Outra questão muito interessante é como você migra os usuários de velhos laptops para os novos. Em quanto tempo você deprecia os seus PCs? O mercado tem um número padrão aí de depreciar a cada 3 anos, só que hoje, pela consumerização, a gente vê pessoas trocando de equipamentos a cada 1 ano, 2 anos. Alguns casos, clientes que esticam a vida útil de alguns PCs ou até mesmo notebooks em 4 ou 5 anos. Então, isso também não existe muito um padrão. O que acontece na prática é que o cliente troca com uma certa frequência seus dispositivos, as empresas trocam cerca de 30% do seu parque a cada ano, só que não é só comprar o dispositivo. Né? Qual que é o processo de migração? Qual que é o risco da perda de informação? Outro ponto interessante é quanto você economiza tirando as licenças de sistema operacional do Windows do endpoint. Né? A gente sabe que nós temos diversos tipos de thin clients, onde são zero clients, eu não preciso ter sistema operacional local e automaticamente eu consigo não deixar de existir esse custo da licença Windows na ponta. Seja independente do contrato que o cliente tenha, ele tem esse custo dessa licença. Quanto você poderia economizar? Né? Isso é uma pergunta que a gente também faz e às vezes é difícil de você ter a resposta no primeiro momento, mas com certeza durante o rollout do ambiente, durante a utilização do ambiente, esse custo aparece. Outro ponto muito interessante é um apelo aí em relação à TI verde, né? O que você está fazendo para economizar energia e ser mais consciente em relação ao meio ambiente? Tem esses apelos de TI verde, IT green, enfim, o mercado hoje também tem essa preocupação. Né? Nós sabemos que um thin client aí chega a consumir 85%, 90% menos energia elétrica em relação a um desktop tradicional. Então, automaticamente eu consumo menos energia para manter minhas máquinas ligadas. Talvez, no primeiro momento, para 10, 50, 100 usuários,
essa economia possa não aparecer. Mas, com certeza, quando você pega um ambiente grande aí, a gente acaba tendo uma redução da conta de energia elétrica muito grande. Realmente da ordem de 90%, com certeza. Outro ponto, né? O que você fez para a migração do Windows 7? Como o sistema operacional do seu parque foi atualizado? Qual foi o processo de atualização? Aquele processo tradicional, onde você tem que ir máquina a máquina, instalar, fazer o backup, né? Primeiramente, fazer o backup dos dados dos usuários, se preocupar com todas a compatibilidade das aplicações, fazer o backup, depois você voltar a fazer uma nova instalação de Windows 7, se preocupar se o seu hardware é compatível ou não com o Windows 7, qual que é a performance que esse hardware vai ter em cima desse Windows 7. Enfim, no modelo tradicional, a forma de trabalho ela é bastante custosa, né? Você ir máquina a máquina, fazer backup, instalar aplicativo, depois voltar, não foi compatível, ou você compra uma máquina nova que vem com Windows 8 e sua aplicação só roda no XP, aí você tem que usar o Windows XP, enfim, todo mundo já conhece, né, quais são essas problemáticas, mas entretanto a gente acaba preferindo não não ir de frente a elas para deixar como está funcionando, enfim, sendo que com a virtualização você pode usar até mesmo aplicações legadas nesses dispositivos mais recentes, nesses dispositivos mais novos, tablets, smartphone, enfim, clientes, etc. Né? Outro ponto muito interessante que cada vez está tendo um uso maior aqui no Brasil, nos Estados Unidos essa tecnologia já pegou, tem muito cliente utilizando, que é a utilização de aplicações profissionais ou aplicações 3D. Né? Então nós já temos casos no Brasil, como mencionei no começo, já temos alguns clientes que já estão utilizando essa tecnologia, e nós também preparamos aqui algumas perguntas. Né? Qual seria o impacto imediato se seus designers pudessem compartilhar dados de design em um tablet ou entre as equipes dos seus clientes, que pudessem fazer pequenas mudanças no design usando um simples laptop? Né? Então, independente de eu não ter uma máquina poderosa na ponta, como esse tipo de ambiente requer, aquelas workstations muito caras, com placas 3D dedicadas, GPUs e etc., eu consegui fazer uso desse ambiente em qualquer device, né? Em um simples notebook ou num tablet. Quanto tempo e recurso você poderia economizar se não tivesse que fazer a sincronização dos dados diretamente de um data center a outro ou entre as filiais, mantendo a integridade dos dados? Quando a gente sabe, quando eu uso o modelo tradicional de PC, eu tenho um problema em manter os projetos atualizados ou manter um ponto único de acesso, de centralização desses dados. Então, o que é feito é colocar os dados que não são leves, são informações pesadas, são documentos bastante grandes aí, que devem ser replicados entre os data centers e as filiais, podendo aí haver corrompimento de arquivo, perda de informação e etc. Imagine se você está numa situação de pandêmica, né, e precisa dar suporte para seus funcionários. Como a organização poderia se adaptar a isso rapidamente? Graças a Deus aí no Brasil nós não temos muitas situações dessas, mas nós temos uma situação pandêmica chamada trânsito, né, onde muitas vezes a gente não consegue se deslocar, só que a gente precisa ter acesso de qualquer lugar, precisa ter acesso às informações, enfim. Esse tipo de tecnologia permite nós entregarmos as aplicações, fazermos colaboração entre os usuários, prestar suporte a esses usuários, independente da sua localização. Né? Então, é a informação sempre disponível. Último item aqui nós temos como seus custos com hardware mudaria se você pudesse compartilhar os recursos das estações de trabalho com múltiplos usuários simultâneos e depois pudesse fornecer os mesmos recursos para outros usuários em outras regiões. Em outras palavras, né, a criação de um pool de processamento que hoje ele é limitado, que hoje ele é reduzido a uma única localidade, a um único departamento, mas que com essa tecnologia nós pudéssemos fornecer as aplicações remotas, pudéssemos fornecer acesso a outros usuários, não somente aquele grupo de usuários fechado, preservando o investimento, preservando aí o uso do hardware de forma eficiente. A gente cita alguns exemplos, né, porque, lógico, no usuário final, um usuário
que trabalha com aplicações gráficas como essa, ele talvez não vai produzir em cima de um laptop ou em cima de um tablet. Mas qual é o benefício dele poder acessar essa aplicação gráfica, eventualmente de um tablet ou de um laptop remotamente? Porque nós sabemos que os desenhos, os projetos, eles são desenvolvidos pontualmente e depois são feitos só pequenos ajustes. Por que eu não centralizo isso dentro do meu data center com a solução de virtualização, com a virtualização também do hardware, porque hoje nós temos soluções para entrega de GPUs dedicadas, GPUs compartilhadas. Então existem parcerias com os principais fabricantes de hardware que permitem esse tipo de entrega. Como eu citei, nós já temos casos no Brasil de empresas que estão desenvolvendo, que estão acessando desktops virtuais 3D em cima da tecnologia virtualizada. Isso é muito, muito interessante. E por último, dentro dos key projects nós separamos o acesso remoto aos PCs corporativos. Essa é uma abordagem muito interessante porque ela serve não só para clientes novos, mas para aqueles clientes que possuem licenças de ZenApp e ZenDesktop e não estão utilizando na sua totalidade. Por que não estão utilizando? Porque muitos desktops ainda são novos, porque muitas aplicações estão rodando bem na rede WAN, ou simplesmente porque o usuário tem certo receio ou tem certo preconceito quanto à virtualização, seja de desktop ou de aplicativos. Só que tem um ponto muito interessante, né? Quando o cliente não tem um modelo de virtualização com Citrix, ele geralmente utiliza aí soluções tradicionais de VPN, soluções tradicionais de onde eu tenho que instalar um cliente VPN, configurar certificado, gerenciar a senha e automaticamente eu preciso aí de um acesso remoto. Só que quantos tickets esse tipo de solução gera no meu helpdesk? Como é que essa solução ela está se comportando hoje no meu ambiente corporativo? Né? Para o cliente que é um cliente ZenApp, em alguns casos, nós encontramos clientes que publicam o cliente Microsoft, o cliente do RDP, dentro da plataforma ZenApp para ter acesso ao desktop físico. Porque o que a gente está dizendo aqui é permitir acesso a desktops tradicionais num ambiente remoto, num ambiente virtual. Então, a solução de Remote PC, que vocês vão ver dentro dos nossos materiais, ela é muito interessante para aquele cliente onde tem desktop tradicional, o seu parque é relativamente novo, entretanto ele precisa dar mobilidade para esse usuário. Ele precisa dar mobilidade através de tablet e smartphone. E um ponto interessante aqui é que a infraestrutura que ele vai utilizar, o hardware que ele vai utilizar é do desktop tradicional. Então basta a instalação de um clientezinho, de um agente no desktop físico e automaticamente disponibilizar esse desktop físico na nuvem através do protocolo ICA HDX com performance, segurança e gerenciamento. Da mesma maneira, né, como a gente comentou aí, essa questão de situações pandêmicas, essas questões de protestos que estão havendo, onde fecham uma avenida, você não consegue ter acesso à Avenida Paulista, à Faria Lima, só que os desktops, o ambiente está lá dentro. Então, por que eu não entrego esse desktop tradicional para esse usuário remotamente, ele possa trabalhar da onde ele estiver, do dispositivo que ele tiver? Muito interessante esse tipo de abordagem, porque pode trazer uso àquelas licenças que estavam paradas, pode trazer uso ao ambiente Citrix e automaticamente atender uma série de requisitos aí que os clientes têm e até então não estavam olhando para essas possibilidades, né? Com quem que eu converso, né? Outro ponto muito interessante. Aonde a Citrix recomenda nós iniciarmos as nossas conversas? Obviamente que, primeiro, nós recomendamos o que nós chamamos de Citrix Champion, que é o comprador de Citrix, ZenDesktop e ZenApp. Muitas das empresas que já são clientes Citrix, geralmente tem um cara que lá dentro diz que gosta de Citrix, que compra a ideia de Citrix, que conhece a solução, mas, entretanto, nós precisamos levar a atualização, nós precisamos levar esse conteúdo novo para dentro dessa empresa, né? Então, nós temos alguns tópicos aqui para
procurar, para buscar essas oportunidades de expansão. O primeiro dela é, como nós já dissemos, a entrega de aplicativos Windows para tablets e outros dispositivos. Isso é uma coisa que cada vez mais vai ter uma demanda. Dados do Gartner mostram aí que muito em breve o uso de tablets e notebooks eu creio que já passou, mas o uso de tablets vai ser muito maior que dispositivos fixos, né? Essa questão de mobilidade, cada vez mais nós teremos demanda para elas. Questões de migração de Windows, então nós temos aí o End of Life de Windows XP, nós temos o End of Support chegando também. Enfim, como é que eu vou endereçar isso dentro das empresas? Criação de novos departamentos de usuários adicionais, então aquelas empresas que estão crescendo, que cada vez mais tem contratação de usuários, como é que isso funciona, esse acesso remoto, como é que eu crio esse usuário, como é que eu entrego recurso para esses usuários. Projetos aí de recuperação, né, posicione a recuperação ou trade-up, então se o cliente que já é cliente Citrix das versões antigas, eu consigo trazer essas licenças dele para um ambiente mais novo, para um ambiente mais atualizado, programas de trade-up, onde permite aí o cliente até dobrar o seu número de licenças, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, fazendo uso aí de licenças vencidas, licenças que estavam sem usos, enfim, temos bastante oportunidade aí para poder abordar os nossos clientes. Como a gente citou, né, existem casos, e isso tem uma certa até frequência, de clientes que possuem licenças, mas não estão em uso. Então, posicione o Remote PC, posicione o modelo de entrega do desktop tradicional, do desktop físico. Como eu disse, somente instalando um clientezinho no desktop desse usuário, você consegue entregar toda a força, toda a tecnologia Citrix para esse usuário através do nosso portal. Então, aborde com ferramentas do Zen Desktop, aborde da melhor maneira que a gente possa fazer crescer o uso do licenciamento Citrix, né? E como a gente comentou, abordar esse cliente Citrix, esse comprador Citrix, a nova mensagem do Zen Desktop 7. Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. As consoles de gerenciamento foram unificadas, o gerenciamento está mais simplificado. Então, melhorou bastante a forma de entrega de aplicativo, de gerenciamento, de uso de licença. Enfim, a gente vai falar isso durante as nossas apresentações também. Nós citamos, né, há pouco aí o End of Support do Windows XP. Então, nós temos aí, podemos usar como eventos convincentes, né, o que o mercado está, para onde o mercado está indo, o End of Life, aí, o End of Support da Microsoft com o Windows XP, como é que o cliente vai fazer para migrar seu ambiente para o Windows 7 e o Windows 8. Nós temos aí a promoção, né, que continua, a promoção de trade-up, onde o cliente que possui ZenApp pode fazer aí a substituição do seu produto para as versões mais novas e ter uso de toda a tecnologia. E também uma coisa muito interessante, né, para o nosso momento aí, que é a verba de final de ano, onde muitos clientes aí começam a planejar o seu budget para o próximo ano e também tem algum budget que sobrou aí, que ele precisa queimar o seu budget, digamos assim, e automaticamente com as nossas soluções a gente pode ter benefício desse momento, né? Bom, o ciclo de venda, né, do ciclo de vida, na verdade, do ZenApp e o planejamento de transição. Então a gente está apresentando aqui nesse slide a mudança para onde os produtos estão indo. Vocês sabem que hoje o produto MetaFrame chama-se, obviamente, né, o nosso ZenApp 6.5. Entretanto, quando fala-se de uso de Windows Server 2012, ele só está disponível para o Zen Desktop 7. Então, se o meu cliente hoje quer fazer uso de Windows Server 2012, ele precisa migrar o seu ambiente para o Zen Desktop 7. Né? A Citrix vai continuar desenvolvendo, a Citrix vai continuar dando suporte, né, para o ZenApp 6.5, entretanto, nós estamos recomendando e fazendo uma forte mudança para o ambiente de Zen Desktop 7. Onde todas as soluções, as consoles estão sendo integradas dentro do nosso controller, o Director, o EdSite. Nós sabemos aí que a Future de EdSite
muito utilizada, muito boa. Está dentro da console de gerenciamento agora, está integrada ao produto, seja para aplicações ou desktops. A gente consegue ter uma visualização bastante interessante da solução, do uso, do acesso dos usuários. Então, enfim, fica aí a mensagem de que o Zenep 6.5 só vai até o Windows Server 2008 R2. Nós temos aí até 24 de fevereiro o End of Maintenance e o End of Life aí para mais 6 meses. Tudo bem que estamos em 2016, mas entretanto, de novo, é mais importante o quanto antes a gente fazer uso das versões de Windows mais recentes, ok? Bom, outro ponto muito interessante aqui é a migração do Zenep para o ZenDesktop. Então, se você pega um cliente que possui Zenep, né, mas ele não tem intenção de mudar, como é que eu abordo? Qual é as minhas justificativas? Como é que eu posso fazer com que esse cliente conheça as novas soluções? Então, o primeiro ponto, fazer com que esse cliente, quanto antes, esteja utilizando o Zenep 6.5 e o Feature Pack 2, possuem aí uma série de atualizações, uma série de benefícios. Baixar o ZenDesktop App Edition, familiarizado aí com o Zenep Enterprise Platinum, então ele está dentro da solução Enterprise dos nossos produtos e começar aí a colocar um bracinho de serviço para que o cliente migre para as novas versões. Eu comentei há pouco a questão do Windows Server 2012, então ele só é um sistema operacional suportado no ZenDesktop 7. Ele vai ter uma edição grátis aí para o cliente que é Zenep. Então você vai poder fazer o uso também através do trade-up. Então, assim, junto com a tecnologia, o cliente pode comprar mais licenças, pode fazer um uso maior das licenças. E para clientes novos, né, posicionar o FlexCast. O FlexCast, a gente sabe que dentro da licença ZenDesktop Enterprise e o Platinum, a versão App Edition está inclusa. Né? E se o cliente precisa só de aplicativo, você tem a versão App Edition para entrega de aplicativos somente. Temos aqui também um sumário do Project Pruning, que é o suporte ao Windows Blue. Então, o Windows 8.1, o Windows Server 2012 R2, o System Center Virtual Machine Manager, o Hyper-V versão 3. Enfim, a Citrix está com o produto ZenDesktop extremamente atualizado e alinhado com a Microsoft para suportar esses produtos, oferecendo aí uma maturidade de produto, de acesso para aqueles clientes que estão sempre alinhados às últimas tecnologias do mercado. Então é muito interessante, por quê? Porque também já existe aí uma versão do ZenDesktop 7.1 para atender a essa onda da Microsoft também. Vantagem competitiva, nós temos aí a VMware fazendo uma oferta no mercado para posicionar o seu produto Horizon Suite, só que existem alguns pontos aí que a gente tem que falar, a gente não pode deixar passar, que será que isso é um bom negócio para os clientes Zenep? Por quê? Porque o cliente precisa devolver as suas licenças. Porque o Zenep exige muito menos infraestrutura e storage comparado ao Horizon Suite. A manutenção não está incluída no preço. A troca de licenças concorrentes por licenças nomeadas. A integração fraca entre os produtos e também a limitação de mobilidade. Né? E também não tem aí uma solução de MDM ou compartilhamento de dados. Então, assim, o cliente que tem o discurso, poxa, mas o concorrente está vindo aqui me ofertando uma solução, onde eu tenho que abrir mão das licenças de Zenep, isso é bom, não é? Isso é uma coisa que para nós é indiscutível, mas tem acontecido no mercado e nós precisamos posicionar corretamente nossos produtos. Então, assim, vamos posicionar corretamente os nossos programas, os nossos tipos de entrega com FlexCast, enfim, é importante aí o correto posicionamento para que o cliente não caia nesse tipo de oferta. Os programas de trade-up continuam, então nós temos aí a troca com upgrade, com o trade-up tradicional, onde o cliente pode economizar mais de 70% da aquisição em relação à licença nova. Ele pode fazer o trade-up de 2 para 1, né, dobrando aí o número de licenças. Ele pode fazer o trade-up de 1 para 1 e também o trade-up para licenças concorrentes.
Temos ainda a opção do Trade-up com Upgrade, que é o Trade-up Plus, aonde o cliente tem uma economia ainda maior com o Upgrade. Ele pode ter aí mais 10% de desconto em licenças adicionais e a mesma regra, fazer a troca de licenças velhas por licenças mais novas com opções de licenças concorrentes ou nomeadas. E também temos aí o Trade-up Max, né, que é a opção mais em conta, onde o cliente consegue fazer o trade-up de todas as suas licenças, consegue economizar aí até 35% na aquisição de licenças novas, e ele somente válido para licenças nomeadas por usuário ou por device. Importante também, né, pessoal, conhecer aí as ferramentas e os recursos que vocês possuem. Então aí nós temos o Success Kit, ou kit de sucesso do Zen Desktop, onde você tem um kit com todas as apresentações para os clientes, venda e posicionamento, material técnico do produto, cartão de referência de vendas, informações completas, preço e licenciamento. Então dentro do Success Kit vocês podem encontrar todas as informações necessárias para sua venda, né, para suporte à venda. Temos aí o kit de vendas para trade-up, né? Nós temos dentro do nosso site várias informações, best cases, enfim, informações de clientes que já utilizavam, e também para os parceiros, né, fazer uso do America's Readiness, que é a nossa equipe aí de desenvolvimento, de canal, de education, de treinamento, que pode ajudar com essas informações. Então, aí para registrar, o endereço é www.citrix.com/skb, de Sales Key Knowledge Base. Então, lá dentro tem todas as informações dos nossos produtos, dos nossos kits de vendas. Basta fazer uso aí do seu usuário do MyCitrix e você ter acesso a essas informações. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por investirem em alguns minutos em ver esse vídeo. Essas são algumas informações de forma resumida que nós preparamos para vocês e estamos à disposição aí através dos nossos canais, das pessoas de vendas dentro da Citrix, de canais, de todo o time, para ajudá-los aí no sucesso nas vendas, ok? Eu quero agradecer, obrigado, boa tarde.